Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio, que nos acompanha também aqui na internet. O Outro Olhar de hoje é com Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado da história do país, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma figura central da história recente do país. Para nós aqui, gauchado, Eduardo, além disso, é esposo de uma gaúcha, Heloísa. Para o gaúcho, essa é a informação mais importante. Esse é o principal currículo, para mim também, para retornar em segurança para casa. Filho de presidente, deputado, isso tudo é um detalhe. O mais importante agora é que casou com uma gaúcha. E claro que nós vamos falar sobre isso, mas principalmente também com esse personagem que eu referi, né, nesse momento, nesta virada histórica do Brasil, entender um pouco mais essa figura, Eduardo, política, de vida também, o que te move, né? A tua visão de mundo, para além das coisas do dia a dia aí, que isso tu já é bastante consumido, né? Pelas polêmicas do dia a dia. Não, perfeito, Kleber, eu agradeço o espaço. Aproveito também para já convidar a me seguirem nas redes sociais, Bolsonaro SP, no Twitter, Instagram, no Facebook e YouTube. E sim, aqui o bate-papo vai ser com certeza tranquilo, aberto. E bacana ter esse outro ponto de vista. E vem cá, vou falar tá? À vontade. Tem vindo seguido para cá? Tem vindo para Porto Alegre, para Novo Hamburgo, que é a terra da Heloísa? Como é que tem sido isso? Durante a pandemia a gente está um pouquinho parado lá em Brasília, fica baseado em Brasília, mas sempre que pode a gente vem para cá sim. Eu adoro muito, né? Principalmente a região ali de Bento Gonçalves. Bonito. Às vezes a gente vai um pouquinho para Gramado, né? Fui no Natal Luz, primeira vez ano passado. Visitar a sogra em Novo Hamburgo, né? Ver o pôr do sol no Guaíba, que é o pôr do sol mais bonito do mundo, ou ir no Parcão, que é muito melhor do que o Central Park. Mas devido a minha esposa, assim, às vezes a gente está aqui pelo Rio Grande do Sul. E se Deus quiser também, daqui a pouquinho a gente vai para o litoral. Bacana, mano. E chega a acompanhar a política gaúcha, não? Muito pouco. Aqui tem o governador acaba se configurando aí como um personagem até nacional, muito se fala aqui como um potencial candidato a presidente da República. Não sei se tu já está acompanhando aqui a política gaúcha, ainda não é um olhar teu? Não, nem tanto. Eu tive 2 encontros já com o governador Eduardo Leite. O que eu sei, o pouco que eu sei dele é da política econômica, né? Parece bem ponderada. Inclusive, numa das oportunidades, estivemos junto com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que é meu amigo. E a gente sabe da situação ruim, né, dos cofres públicos do Rio Grande do Sul, que vem desde antes do tempo do governador Sartori. Eu acredito que os gaúchos têm o que aprender, né, depois de Olívio Dutra, Tarso Genro e sucessivas figuras de esquerda comandando aqui. Eu espero, inclusive, que vocês tenham aprendido a votar, né? E a esquerda ela sempre tem um discurso muito sedutor, mas na prática, após eleito, está aí o resultado para vocês gaúchos mesmo tirarem as conclusões. Eduardo, eu queria entender um pouquinho de ti, né? Para além da parte visível que a gente sabe, advogado, policial federal, deputado, filho do presidente, quem é que é o Eduardo, o guri aí antes de ser, teu temperamento, que estilo tu é, como é que tu te define, assim, para a gente entender? Porque hoje tu é uma figura política central da história do Brasil, né? O teu nome está na história do Brasil. Obrigado. Quem é esse cara aí, para além das aparências? Eu sou uma pessoa tranquila, bem fácil de lidar, né? Antes de tudo, também sou surfista, né? Surfista, naturalmente, é um amante da natureza. Dentro de casa, sou bem caseiro, estou com a minha esposa, estamos aí esperando daqui a pouco nossa primeira filha, Geórgia. Né? Gosto de praticar esporte. Tá mais para outubro, talvez novembro. Né? Gosto de praticar o esporte, enfim, sou uma pessoa caseira. E eu acho que isso é um pouquinho de mim, né? Uma característica que eu também acredito, modéstia à parte, né? Ser minha também é a questão de humildade, querer ouvir todo mundo, sempre dá para aprender um pouquinho. Eu, inclusive, falo com frequência que no meu primeiro ano de mandato, antes dessa ascensão meteórica de Jair Bolsonaro, eu tive uma oportunidade de crescer muito dentro da Câmara dos Deputados, através de audiências públicas, conversando com pessoas interessantes que, porventura, o deputado Jair Bolsonaro não conseguia atender devido à grande demanda que ele sofria. Essas pessoas vinham para o meu gabinete. E eu acho que nesses 4 primeiros anos de mandato, eu tive uma aquisição de conhecimentos gerais muito maior do que qualquer faculdade poderia dar. Então, as oportunidades que vão aparecendo, eu vou aproveitando. Mas tu te criaste no Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Resende,
mas só o nascimento, né? Fui criado no Rio de Janeiro até basicamente terminar a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui morar em Brasília com meu pai, estudar para concurso público, e no primeiro ano passei na OAB e depois na Polícia Federal. Na Polícia Federal, em 2010, fiz academia de polícia, quase 6 meses em Brasília, e assumi meu primeiro posto na fronteira com a Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia. Depois dali, eu fui para o aeroporto de Guarulhos, plantão do aeroporto de Guarulhos, o aeroporto que mais aprende cocaína do mundo, pelo menos até aquele ano, em 2011. E depois na Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo. Então, quando eu saí candidato, Kleber, foi uma coincidência eu estar em São Paulo. Às vezes as pessoas perguntam, Eduardo, você foi para São Paulo como uma estratégia? Não, eu fui para São Paulo porque foi o único lugar que abriu vaga que dava para eu ir. Né? Então não foi nada planejado. E tua casa é lá hoje? Vocês vivem em São Paulo ou no Rio? Agora a minha base mesmo é Brasília. Brasília, né? Mas e Brasília? Mas o eleitorado... É que São Paulo é um estado muito grande. Né? São centenas, são 645 municípios. Então eu tenho escritório em São Paulo, mas com frequência também a gente vai para as regiões ali de Barretos, São José do Rio Preto, Santos, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Paulo, né? É muito grande e é complicado essa atividade, né? Porque assim, eu fico querendo ficar em casa, minha filha está para nascer, gosto de estar com a minha esposa e ao mesmo tempo ter que percorrer o estado inteiro. Mas faz parte do trabalho, eu não reclamo não. Ô Eduardo, e tu também estás escrevendo um livro com o gaúcho Matheus Colombo Mendes, né? Sim. Que trabalhou inclusive na Critério, minha empresa. Que livro é esse? O que vocês estão preparando aí, vocês dois? O livro é importante para deixar um o Matheus hoje histórico. É diretor de comunicação digital do governo federal, né? Sim. Antes disso também ele tem outros livros, como por exemplo a biografia da ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes. Isso. E esse livro é muito para fazer um registro histórico de alguém que viveu a campanha por dentro. Porque quando eu consigo perceber que essa história está meio solta, sabe? Só está na internet, nas redes sociais, ninguém parou para fazer um passo a passo de como é que foi essa cronologia. E muitas das vezes tentam inflar personagens que não tiveram aquela importância, né, durante o período eleitoral de 2018. E o Matheus ele ajuda muito, por ser escritor já, ele consegue fazer análise de dados, a base científica, para o pré-2018 dizer quais foram as condições com que o Jair Bolsonaro foi eleito. Tanto que ele não é um mero roteirista, nós estamos fazendo em coautoria. Eu dou a parte do meu depoimento, de quem está ali de dentro. E ele de quem observava a história. Exato, fazendo uma parte dos estudos. Ô Eduardo, e sobre isso mesmo, agora eu queria te ouvir um pouco sobre o Jair, né? Esse cara, esse personagem, esse presidente da República, é completamente diferente do padrão histórico de liturgia, até do mundo, nem do Brasil, né? Um personagem diferente da história que quebrou paradigmas do marketing político, da política partidária, da liturgia presidencial, e aí também, claro, no bastidor da comunicação da política, aquela discussão, já está até um pouco batida, mas quanto daquilo do Bolsonaro é estratégia, quanto é raiz de verdade dele, aquele impulso, aquelas frases fortes. Como é que é esse cara? Ele é mesmo aquilo que nos aparenta na vida privada também? Ou na política ele precisa vestir uma carcaça forte aí? Ele é 100% daquele jeito, Kleber, 100%, né? O que eu consigo perceber é que pessoas tentam identificar tudo aquilo que parece positivo ao presidente e tentar desconstruir. Inclusive essa imagem dele ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Então algumas pessoas tentam emplacar a narrativa dizendo que ele é um marketing, que ele é fabricado, quando na verdade não, ele é uma pessoa normal, uma pessoa do povo, tanto que ele não precisou de marqueteiro por causa disso. Por transitar no meio da sociedade, por ir comprar pão na padaria, comer pastel no final de semana, comprar peixe para a esposa na feira, enfim, isso daí você consegue pegar a percepção daquilo que o povo está pensando, o que eles querem, o que eles esperam de um presidente. E dessa maneira que ele foi construindo a história dele inteira, né? E, inclusive, uma das coisas que mais acredito que desagrade ele nessa nova rotina como presidente é a falta dessa liberdade. Ele próprio diz que vive, né, em uma espécie de prisão semiaberta. Sai de casa para ir trabalhar, do trabalho volta para casa. Então, não tem nada de artificial. E ele dele mesmo. É dessa maneira mesmo. E no particular, na intimidade, ele é um cara muito engraçado. Fala piada, às vezes umas piadas sem graça nenhuma, né? A gente ri por educação, mas certamente é muito agradável ali estar nos momentos ali de fazer um churrasco, almoçar, enfim. Isso que eu ia te perguntar, e essa relação de pai e filhos, né, Eduardo?
ela tem uma rotina, vocês se encontram fim de semana, até que ponto também tu queres contar isso, porque aí já diz com a privacidade. Tranquilo. E até que ponto a política vem para a mesa mesmo, né? Que é outra sombra sempre que está no entorno de vocês, a influência dos filhos sobre o pai. Quando que para a família começa a política ou isso é tudo no vucu-vucu mesmo também? O meu pai, ele naturalmente, né, ele é uma pessoa muito atrelada ao trabalho, ele gosta do que ele faz. Então, desde pequeno mesmo, a gente fala muito de política dentro de casa. A ponto de eu, na faculdade, eu falava até o seguinte, que eu jamais entraria na política. Que eu queria fazer concurso para a PF, o Ministério Público e tocar a minha vida. Né? Porque na política o privado e o público se misturam muito. Mas, enfim, depois de tanto ver ele tomar pancada, apanhando de maneira injusta, eu perguntei para ele se ele me apoiaria a ser candidato. Aí ele gostou, fui candidato em 2014, fui eleito, né? Mas ele... Esqueci o começo da pergunta. Se vocês têm uma rotina, se falam disso nos almoços de fim de semana, da família... Mas aí a gente fala... Sim, ao natural. A gente fala naturalmente sobre política. Inclusive os amigos dele costumam ser os amigos que ele faz durante o trabalho, os assessores, né? E a gente não vê isso aí como uma dor de cabeça. Cheguei no local e não quero falar de política. Não, uma hora naturalmente esse assunto vem e a gente fala. É normal, natural. A gente não vê como um negócio... Ai, que ruim, vou ter que falar de trabalho, sabe? Mas vocês não chegam a despachar assuntos com ele? Não tem uma organização de rotina política com ele? Não, mas ao natural? Como é que isso funciona, Eduardo? Não... A influência de vocês mesmo na política, na condução do país, no ambiente familiar vocês têm uma rotina de despacho com o presidente? Não existe uma rotina de despacho, né? O que acontece é que às vezes eu vou lá no Palácio do Planalto, durante a pandemia tenho tido muita oportunidade de ir para lá, até porque a Câmara dos Deputados está fechada. Nem que eu queira eu consigo receber uma pessoa no meu gabinete, na Câmara dos Deputados. Mas não tem assim, eu não marco hora, entendeu? É entre uma reunião ou outra, ou no almoço. E aí eu aproveito e passo para ele as demandas, a gente conversa. As tuas opiniões. Sim, e idem os teus irmãos. Sim, da mesma maneira. A gente tenta aproveitar as oportunidades, porque ele tem o poder decisório de várias matérias, né? E acaba que a gente também é um pouquinho dos olhos dele. Certo. Ele não consegue sair do Palácio do Planalto, mas eu, o Flávio e o Carlos, de determinada maneira, seguimos com as nossas vidas. E as pessoas, às vezes, não conseguem ter acesso ao presidente, mas têm acesso a nós. Certamente. Eu até brinco, Kleber. Eu falo que o meu gabinete virou a embaixada do governo na Câmara dos Deputados. Que para a pessoa ir até meu gabinete, basta estar de calça comprida e identidade, que ela vai lá e bate na minha porta. Mas esse é um aspecto positivo, né? Diferente também, né? Isso que eu ia dizer, Eduardo, em torno de todo presidente da República tem um conflito de força sempre, né? Uma tensão de força. No caso de vocês, tem uma narrativa que há uma tensão de forças entre a família, os militares, o grupo mais partidário. Isso quanto é de narrativa e quanto existe algum tensionamento aí no entorno. E às vezes a tensão também até ajuda, né? Depende do caso. Sim. Quanto isso é real e quanto isso... Eu acho um pouco equivocado você generalizar, né? Eles gostam de falar a ala militar. Ora, o general Mourão é diferente do general Heleno, que é diferente do general Ramos, que é diferente do general Braga Neto, que é diferente do almirante Rocha, enfim. Eu acho um equívoco você falar isso. E, por outro lado, quando fala, por exemplo, com uma pessoa olavista, vamos citar aqui, por exemplo, Matheus Colombo, que está escrevendo o livro junto comigo, fala que o olavista. Parece até que ele não fez nada no passado, né? Que ele não foi autor de livros, que ele não teve outros cargos de comunicação e etc. Parece até que ele é uma pessoa que assistiu um curso do Olavo e entrou no governo por causa disso. E eu até costumo dizer, Eduardo, sobre o Olavo, o problema é quem não estudou o Olavo hoje, né? Não precisa concordar com ele, mas ele é um personagem, um influenciador intelectual do país hoje. Sim. É preciso entender esse personagem. Então quem refuga, na verdade, está deixando de entender um pouco as coisas. Na verdade, está dobrando a aposta, né? Muita gente, eles não entenderam o que aconteceu em 2018. Alguns deles, de maneira maldosa, tentam plantar ali que o presidente foi eleito com fake news, disparam em WhatsApp, etc., para tentar melar a eleição de 2018. E outras pessoas se deixam levar pela própria ignorância, por não acreditar. Como é que foi eleito um presidente que não gastou nem $1 milhão na campanha, sabe? Então, eu vejo uma parte da imprensa dobrando a aposta para tentar derrubar o presidente, quando, na verdade, eles deveriam exatamente fazer o que o senhor acabou de falar, Kleber.
é de estudar, de ver como é que aconteceu, entender e aprender esse fenômeno, né, chamado Jair Bolsonaro. É lamentável que uma boa parte da imprensa não tente fazer isso e acabe nas palavras de Alexandre Garcia, né, dobrando a aposta para tentar continuar naquela narrativa de colocar rótulo em cima do presidente, de dizer que ele é isso, que ele é aquilo, para tentar derrubá-lo. O Jair Bolsonaro não será derrubado, ele é a pessoa certa, no lugar certo, e na minha opinião mesmo até é enviado por Deus para estar ali nessa posição. Porque você não consegue encontrar, como é que se fala, fatores normais meramente racionais para explicar tudo o que aconteceu. É algo quase divino, para conseguir uma pessoa... Vocês acreditam nisso mesmo? Ele fala disso também, o presidente fala. Mais de um ressaltado ainda após a facada, que a facada tinha tudo para ele morrer. Os médicos falam, né? A faca passou a 1 milímetro de uma chamada veia cava, que é uma veia calibrosa. Falava, se pegasse ali, um abraço, que não dava tempo de chegar no hospital. Falou, mais 3, 4 minutos de atraso, estava morto. Que até aquela parada cardíaca que não tem sangue para bombear no coração. Ele chegou num hospital público onde tinha uma equipe de médicos exatamente da área que ele necessitava. A extração que os colegas da Polícia Federal fizeram também é algo inacreditável. Uma multidão de 20, 30 mil pessoas, onde um carro consegue entrar e sair e ir direto para o hospital mais próximo, né? Porque os colegas da PF são muito eficientes, eles estudam os hospitais próximos. E o motorista era um policial federal daquela cidade, Juiz de Fora. Então, uma conversão de fatores que algumas pessoas falam que é coincidência. Acreditaram, né? Nós acreditamos em Deus. Isso. Alguns acham que isso é usar o nome de Deus em vão. Para vocês uma questão de fé mesmo, né? Sim, de crença pessoal. Fé ou você tem ou você não tem, né? Não é algo que eu tenho que explicar através de uma ciência matemática. Eduardo, eu noto muito no teu movimento, especialmente, né? Tu tem um movimento também ideológico no sentido político que isso tem. Tu trouxeste movimentos e eventos conservadores para o Brasil, né? Ser conservador no Brasil até 10 anos atrás, não é muito tempo, era quase um nome feio, né? De direita, nem existia gente existia direita. No mundo todo, menos aqui, né? Lembra do vídeo do Lula se gabando? Que só tem candidatos à esquerda para presidente? A maior direita que tinha era o José Serra, teve eleição, né? A representação maior. E ele se incomodava, queria dizer que ele era esquerda. Não, tinha que justificar. Evento lá, esquerda para valer, PSDB. O Alckmin investindo colete de estatais para mostrar que não era tão de direita assim. Mas é isso que eu queria te mostrar. Tu acha que essa consciência sobre o que significa ser conservador avançou? E para ti, para traduzir mesmo, para quem nos ouve e nos vê, o que significa, Eduardo, ser um conservador? Olha, a maioria dos brasileiros são conservadores, né? Se você vai trabalhar e quando volta para o seu carro ele está com uma pedra no vidro e foi roubado e você não gosta disso, você é conservador. Se você quer ter no final do ano a sua família e uma árvore de Natal embaixo cheia de presentes, você é conservador. Se você acredita em Deus ou vai na festa do santo da sua cidade, na quermesse, você é um conservador. Uma definição exata, Kleber, não existe, né? Mas o brasileiro, em geral, ele é sim conservador. O Olavo de Carvalho mesmo falou, o primeiro que aparecer levantando as bandeiras conservadoras será eleito. Porque a maioria confirmou, né? A maioria se confirmou, mais uma, né? A maioria da população, ela não gosta de ideologia de gênero. Ela não deixa um filho na escola para o filho voltar pintando a unha, ou para dizer que ser jogador de futebol não é legal, ou para dizer que quando ele tiver 12 anos ele vai escolher se ele é menino ou menina, porque a sexualidade é algo socialmente construído. Então, quando veio o Jair Bolsonaro... O que não significa ser contra gay, né? Sim, absolutamente não. Se confunde isso também, né? Absolutamente não. Certamente, os conservadores, se olharem uma cena de uma pessoa agredindo um homossexual só porque ele é homossexual, vai refutar aquela pessoa. Não, sem sombra de dúvida disso. Que a gente quer a preservação da vida. Os conservadores, via de regra, seguem, né, a cultura judaico-cristã. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Dignidade da pessoa humana, sim, né? E enquanto que, por outro lado, a esquerda tenta desconstruir tudo isso e quase que dizer que você veio da chocadeira, que pouco importa os pensamentos e o passado, a história, que de agora em diante você vai viver numa nova terra, onde todos são iguais. Mas, no final das contas, essa igualdade cobra caro, né? A gente já viu aí quantos milhões de pessoas, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro, Maduro, assassinaram para colocar adiante essa ideologia. Assassinaram, inclusive, homossexuais, né? Em alguns Sim, países Che Guevara. Perseguiram homossexuais.
O Eduardo, pois é, mas aí é que está o ponto, né? A direita ganhou na política, mas na pedagogia, na comunicação, na cultura, por exemplo, são áreas ainda de clara supremacia de uma visão politicamente correta. Isso tá muito claro. Como é que mexe nisso? O professor Olavo critica que acha que o governo, inclusive, mexeu pouco nesses vetores de formação da opinião pública. Como é que tu vê isso? Como é que vê esse avanço de formação da opinião pública no país? Kleber, talvez essa seja a principal pergunta desse primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque quem estudou história percebeu que durante o regime militar, o Brasil saiu, salvo engano, da 48ª economia do mundo para a 8ª. Né? Obras rasgaram o Brasil, pleno emprego. O próprio Lula admite isso. Né? Fala que se você desse mole com a fila de candidatos a emprego na porta de uma fábrica nos anos 70, às vezes passava um ônibus da concorrência e levava esses candidatos para outro emprego. Usina de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, usina nuclear, Transamazônica, enfim. Mas deixou de lado a parte educacional, a parte cultural. E aí a esquerda soube se aproveitar e, seguindo ali os dizeres de Antônio Gramsci, né, mais ou menos o seguinte, ele não disse isso, mas pode-se resumir a sua ideologia nessa frase, de que não tome quartéis, tome escolas. Quando a revolução cultural estiver pronta... Tome corações e mentes, isso, né? O poder político vem automaticamente. Então, nesse domínio, começando pelas universidades, dali saíram juízes, promotores, sindicalistas, movimentos de jornalistas, base da Igreja Católica. Sim, bastante. Eles vão se filtrando em todos os segmentos da sociedade para exercer esse domínio. A tal ponto que você tem vergonha de dizer que você é de direita, que você é conservador. Se você entrar com uma camisa de Jair Bolsonaro na universidade, você é cuspido. Não existe um DCE hoje no Brasil que não seja conectado a um PSTU, a um PSOL. E nessa área que nós temos que entrar. Agora, essa guerra daí não é uma guerra de curto prazo. É uma guerra a longo prazo. E como é que a gente faz? A gente tem que entrar e começar a fazer esse trabalho lento, trazendo eventos internacionais para o Brasil, que é o caso do CIPEC, que é o maior evento conservador do mundo, ocorre desde os anos 70 nos Estados Unidos. E que tu trouxeste para cá, né? Sim, eu tenho muito orgulho de ter sido uma peça fundamental, né? Não se faz nada sozinho, várias pessoas me ajudaram. André, que está lá nos Estados Unidos, alguns outros amigos, fazendo livros, né? O professor Olavo fala, fazendo até, entrando dentro do cinema. E é dessa maneira que você consegue mudar a sociedade. Só terminando, Kleber, não é entrando dentro do cinema e fazendo um filme do Jair Bolsonaro, igual foi feito o filme do Lula, né? Os Dois Filhos de Francisco. Mas é entrando... quem é que nunca percebeu aqui um seriado onde, do nada, sabe? Um seriado sobre invasão alienígena, você não consegue perceber, essa cena aqui, isso aqui é de esquerda. Então as coisas vão entrando suavemente no seu subconsciente. De maneira tão suave que você nem percebe que aquilo é de esquerda. Mas quando vem um debate, você lembra daquilo e fala, não, olha só, eu acho que essa questão aqui tem que ter mesmo o homem pode usar o banheiro feminino, por exemplo, entendeu? Ou o desarmamento é bom. Você percebe isso a todo momento. Se você ficar ligado, você vai perceber. Ô Eduardo, é isso que eu ia te perguntar. Eu sou empresário, sou jornalista também, mas sou posicionado, né? O Rio Grande do Sul aqui conhece minhas posições, nunca invoquei isenção. E tem uma formação conservadora, né? E fui chefe da Casa Civil aqui do governo, então vivi essa experiência. Do gringo? Do gringo, né? Mas vivi essa experiência também de ser alguém posicionado mais à direita, mesmo sendo jornalista, que nunca escondi minhas posições, porque o bonito da liberdade eu acho exatamente Sim. isso. Bom, mas aí que eu quero, por que eu estou me citando aqui, é só para fazer esse paralelo, né? Porque o presidente, vocês são muito posicionados de direita e vivem num ambiente que não é assim, especialmente o ambiente político do Congresso Nacional, do Judiciário, né? O governo teve uma primeira inflexão bem ideológica, muito posicionada, que parece que a construção política não conseguiu se governar direito aí, né? Muito conflito de toda a espécie, né? Está havendo agora uma arrumação de tom, isso aconteceu por acaso? É necessário, Eduardo, essa adequação das posições, das convicções, com uma articulação política melhor? Eu acho que a parte política, ela não necessariamente, ou pelo menos não deveria, né, afetar a chamada guerra cultural. Vamos chamar de guerra cultural. E no caso da aproximação do Centrão, sendo específico, eu pergunto, né,
Será que a gente conhece 20 mil conservadores para botar no governo? Olha, eu sou sincero, eu acho que se conhecer 50 já está excelente. Isso para não dizer uma dúzia de pessoas que têm um pensamento parecido, a mesma visão de mundo e cientes dessa guerra que nós estamos vivendo. É difícil encontrar. Só que depois de tantas décadas de governos de esquerda, e principalmente Lula e Dilma, do PT, o Estado foi totalmente aparelhado. Eu acredito que é melhor você ter alguém do centrão naquele cargo do que alguém de esquerda. Porque a pessoa de esquerda, ela por ideologia, ela vai tentar boicotar o próprio governo. Alguém do centrão talvez não. Talvez não seja tão ideologizado. Então, nesse ponto, eu acho que é válida essa aproximação e também de maneira reflexa, você tem mais apoio dentro do Congresso. De maneira nenhuma isso pode significar roubalheira e etc., até porque nós somos contra isso. Isso traria uma imagem negativa para o governo Jair Bolsonaro. Mas, certo que a gente tem que trocar muitos cargos ali dentro ainda e essa asepsia vai durar mais do que 4 anos. Muito bem. O Eduardo, vocês têm medo que o governo caia? Tem perigo disso? Tu acha que o perigo disso vem de onde? Isso é uma possibilidade real? Ou vocês estão confiantes que numa estabilização política cogita algum golpe, alguém esteja armando isso? Como é que vocês enxergam eventual perigo disso? Pessoas conspirando para derrubar o governo, eu acho que é diariamente, né? Diferentes atores, diferentes áreas. Eu não acredito numa derrubada no governo, porque é um governo que tem muita proximidade com a população. Então, enquanto nós estivermos atendendo às pautas de defesa da família, armamento, um agronegócio pujante, falando de Deus, que é o natural de Jair Bolsonaro, que é uma pessoa temente a Deus, eu acho que ele não atinge aquela popularidade mínima para se ter um impeachment. Então, golpe eu não acredito, né, que o Jair Bolsonaro venha a sofrer um golpe. Eduardo, a gente está vivendo aí esse período todo, né, de um pouco do fique em casa exagerado, né, aqui no Rio Grande do Sul, gerando uma quebradeira muito grande na economia, mas também as pessoas morrendo por causa do Covid. Nesse cenário, assim, para a gente ir nos encaminhando para o final, o Brasil vai resistir? Dá para ter esperança? É verdade que nós vamos sair mais forte? Ou tu projeta aí como político mesmo, como homem, né, pai de família, que vem um período ainda mais difícil pela frente? Olha, uma pergunta complicada, Kleber. É difícil. Só sei que nada sei, né? Diria o Sócrates. É difícil fazer avaliar, esse exercício de futurologia, mas eu sou daqueles que é esperançoso. Eu acredito que sempre depois de um momento difícil você forja pessoas melhores. Tá aí o povo japonês. Quantas vezes a gente não ouviu falar, né? O Brasil não tem furacão, o Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, etc. É um país abençoado. E quando você olha para outros países, né, que já foram devastados por guerra ou fenômenos naturais, você percebe que dá para superar. Então, essa pandemia, certamente a gente consegue superar. Eu acredito que o povo brasileiro é um povo trabalhador e a gente vai sair mais forte depois dessa. Eduardo, e o projeto do Eduardo para o futuro, né? Eu estou na frente de alguém que talvez possa dobrar a história e num dia suceder o próprio pai, não no próximo porque não pode, lá na frente, ou tu joga isso para o universo, para a fé, para o futuro? Não é algo que eu planeje, né? Sempre que eu ocupo uma posição, eu tento dar o melhor de mim naquela posição. Então hoje eu sou deputado federal, tento fazer o meu melhor, assessorar o presidente, representar os paulistas. A gente tenta ter um enfoque maior na área de segurança e agora na área internacional também, mas eu não sou uma pessoa que é sedenta, não, quero ser presidente daqui a tantos anos. E deixo bem claro, né, o Kleber adiantou aqui, mas deixar bem claro, não tem como eu suceder o Jair Bolsonaro, a não ser que ele renuncie em março, no ano eleitoral, deixando ali cerca de 9 meses de governo para o seu vice. Eu acredito que ele não vai fazer isso, até porque não sei se seria adequado, né, com o seu eleitor. Eu não vai fazer isso. E, enfim, então isso daí, se ocorrer, é para o futuro, Kleber, mas eu prefiro nem falar, nem tocar nesse ponto, em que pese eu receber muitas pessoas que vêm querendo me elogiar, dizer, olha, você tem condição de ser presidente. Falo, obrigado, mas isso daí não é algo que eu estou pretendendo. O Eduardo, não. De repente o plano de curto prazo é cuidar da Heloísa da Geórgia. Ter uma filha, se não chorar muito à noite, quem sabe se aventurar a segunda, a terceira. Isso dá menos ainda para prever se vai chorar ou não.
Fui meio vaselina aqui, mas eu não pretendo ser presidente, não. E também eu tinha que te perguntar, né? Porque realmente, te olhando, não há quem não possa enxergar isso, projetar isso. Uhum. Obrigado, te chamei de tu o tempo inteiro, porque tem 30 e poucos anos, né? Rapaz bonito com esse cabelo aí, igual ao meu. Eu vou fazer um implantezinho agora, loguinho vou experimentar essa técnica aí do transplante capilar. Nada. Que tal? Vou nessa. Já sou casado, minha mulher fala que eu sou lindo, tá bom. A tua mulher e a tua mãe, né? Eu também. Isso aí. Eduardo, obrigado pela gentileza de tu vires aqui, dar agradeço, Kleber. Eu que agradeço o espaço. E para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu agradeço o espaço, né? Isso aqui também serve para dizer que a gente tem muitas críticas com relação à imprensa, mas nunca generalize, né? Até porque se for generalizar, eu sou o primeiro a morrer, né? Generalizar a classe política. Mas mais uma vez, eu agradeço o espaço e é sempre um prazer estar aqui na terra dos gaúchos, dos pampas. Eu já tenho a medalha Farroupilha, que o meu amigo deputado estadual Rui Irigaray me concedeu. E certamente vou voltar em outras oportunidades. Beleza, obrigado, Eduardo. E que Deus abençoe vocês, né? Vocês indo bem, tu, teu pai. O Brasil vai bem, né? Precisamos que o Brasil vá bem. E é isso, queridos. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar. A palavra deste sábado é esperança. Um abraço, bom final de semana e até o próximo programa.